Não, tá? Tá, tá ok. Obrigada. Essa aula vai ficar sendo gravada, tá? Normal, como a gente faz sempre, tá? Sim, senhor. Tá ok. Ana Maria Bastos Barbosa, é isso? Sim, isso mesmo. Você me conhece, Ana? Conheço de vista. Ah, tá. Acho que por esses dias o senhor foi lá no meu trabalho. Eu fui no seu trabalho. Sim, Você trabalha onde? trabalho ali numa sapataria. Lá em frente à oficina do seu Bacu. Ah, tá, é verdade. Eu comprei 2 pares de sapato para minha esposa e comprei um para mim, parece. Foi isso? Foi. Foi, é verdade. Tá certo. É um prazer, viu? Que bom que você está interessada. É tão bom esse curso, Ana. É pena que a maioria não está dando às vezes devido às questões de trabalho, algum outro tipo de compromisso, não tem Uhum. disponibilidade, né? Infelizmente. Mas seria muito bom se todos pudessem participar das aulas, participar dos fóruns, dos chats. Sim. Olha, é interessante mesmo, né? Até porque, olha, no primeiro semestre, até que, tipo, tive pouco tempo. Agora eu me atrasei em alguns trabalhos, porque logo que começou eu viajei com a mamãe. É. E aí depois eu viajei para Santarém. Aí me atrasei em algumas coisas, em alguns fóruns, mas já fiz já nas atividades tipo EAD. E não é tão difícil não conseguir acompanhar. Agora requer tempo. Agora vocês vão ter uma coisa muito importante no final, que é um diploma. Olha, eu sou um exemplo de que ser técnico hoje funciona muito bem. Por que eu te digo isso, Ana? Porque eu sou efetivo da prefeitura, né, como técnico, tenho um salário razoavelmente bom, como técnico não em agronegócio, técnico em agropecuária, quando me formei lá em 88. Aí depois me formei em pedagogia, mas eu sou efetivo na prefeitura como técnico. E Técnico em agropecuária, é? hoje um técnico em agropecuária na prefeitura ganha bem, ganha em torno aí de uns 4 salários mínimos, 3 salários mínimos, 3 salários mínimos mais ou menos. O Então, senhor trabalha na Secretaria de Meio Ambiente desenvolvimento ou tipo no... econômico. Funciona junto. Eu já fui secretário de Meio Ambiente e secretário de Desenvolvimento Econômico e de Finanças. Ah, tá. Aí eu aprendi um pouquinho de cada coisa. Mas eu passei mais tempo na Secretaria de Meio Ambiente, então muita gente me conhece como questão ambiental, mas eu também trabalho na outra área lá. Ah, esse curso é tipo interessante. Foi interessante para mim quando começou o primeiro semestre. Como tá, eu tô com uns 15 anos fora da sala de aula. Uhum. Terminei o ensino médio e parei. Certo. A gente teve, tipo, logo no início do curso, a gente teve português, matemática, informática. Certo. E eu achei, pra mim, me ajudou que eu fui fazer um concurso do Banco do Brasil agora. E foi exatamente o que caiu nessas matérias. Olha, tá vendo só? Interessante, Foi é importante. exatamente, tipo, tava bem novo na minha memória. Porque eu tinha estudado, como a gente estuda na parte EAD, a gente estuda na parte presencial, então é algo. E eu sempre, tipo, eu faço as anotações, e quando a gente faz anotações, tipo, grava mais na memória da gente, né? É verdade. Então eu vi bastante vídeo na parte da EAD, com bastante dicas, então caiu tudo. De português foi exatamente o que eu estudou, e de informática também. Olha, que legal. Que bom, Ana. Viu só? Às vezes as pessoas não dão tanta importância. Ah, é só uma aula, alguma coisa assim. Acaba que não tira dúvida, não consegue assimilar o assunto.
E lá na frente vai ter dificuldade em responder as questões das provas, né, que vocês vão começar amanhã, a prova de políticas públicas. E hoje eu estou aqui com o intuito de tirar dúvidas também e de passar algumas informações que eu pesquisei, muito interessantes. Mas se não aparecer ninguém, vai ser só nós dois mesmo, a gente passa, sem problema. Tá? Pois é. Em relação... Tipo, é porque a gente fica aqui, a gente não tem muito conhecimento, né, nesse meio. Eu, por exemplo, sempre achava que não tinha nenhuma parte de incentivo, que não tinha nada. E agora, recentemente, abriu a chamada, né, chamada pública do PNAE, né? Do PNAE, é do PNAE ou é do PA? É do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que envolve o PA, que é de aquisição de alimentos, e do PNAE. Tem os dois, mas envolve também, né, muito para os agricultores. Todos os dois são políticas públicas para o agronegócio. E exatamente sobre o trabalho de ontem, que era sobre a DAP, né, que é a declaração. E o agricultor, para ele ter acesso, né, a essas políticas públicas, só se ele tiver essa declaração. Se ele não tiver a DAP, ele não tem como começar. Ele não consegue nada, né? Nem nada. Financiamento do Pronaf, nem nada. Porque a DAP, Ana, a DAP, ela nada mais é do que a identidade do produtor. Mostra naquele documento que aquela pessoa é produtor rural. Exatamente, ele tem... O trabalho que eu enviei ontem exatamente falava sobre isso, né? Isso, mas é isso mesmo que eu estava precisando. Eu já li, é isso mesmo. Luiz, dá uma olhada nessa mensagem. E às vezes aqui, pelo fato da gente ficar ficar um município, eu acho que um município mais distante da parte... A gente fica, né, sem conhecimento, né? Os proprietários rurais daqui do município, eles fazem mais pela parte só pessoal mesmo para eles, né? Eles não procuram saber como é que funciona, para eles poderem ter acesso, para eles terem esse apoio, né? É verdade. É difícil, são poucas pessoas que têm o conhecimento. Então aqui a parte do agronegócio, o que eu sei, é mesmo aquela parte manual mesmo, aquela parte antiga, a familiar mesmo. Aquela familiar bem rústica, bem antiga, né? Isso. Mas eu vou te mostrar aqui, um negocinho aqui interessante. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Vou tentar compartilhar aqui. Agora eu não estou acertando compartilhar esse negócio aqui, mas eu vou tentar aqui. Peraí. Apresentar. E professor, em relação às políticas, elas têm as políticas de proteção ao meio ambiente também, né? Não envolve até apoio, se você for olhar lá na apostila, no Pará, acho que é no 9, no ponto 9, lá fala exatamente de uma dessas... Você está com a sua apostila aí? Eu vou já pegar. Lá no tópico 9 da apostila, que fala sobre da Constituição e fala sobre políticas de proteção ao meio ambiente. Tópico 9, é? É assim, é lá no... Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Página 58. Isso. Fala sobre... No 4 fala sobre crédito. Bora olhando a tua apostila, assim, que eu vou te dizer, olhando aqui algumas coisas que eu separei. Depois eu vou até te enviar esses slides que eu fiz. É um resumo dessa apostila com algumas apresentações que eu coloquei no meio. Tá? Que vai te ajudar. Então, se a gente for olhar logo no início da apostila, fala sobre o que é o agronegócio. Sim. Tem até um homem numa escada, né, olhando para o horizonte, assim, para longe. Então, o produtor, ele não pode ser hoje, ele não pode pensar como você estava falando agora há pouco. Pensar como uma pessoa que vai ser só aquele produtor para subsistência.
e sim a gente tem que pensar mais lá na frente, porque hoje em dia, Ana, o agronegócio ele representa cerca de 21% do produto interno bruto do Brasil. Sim, foi o único setor que durante a pandemia não teve queda, teve aumento. Foi o único que manteve o Brasil de pé, senão estava tudo quebrado. Na verdade, é o agronegócio, exatamente, o agronegócio que está mantendo a economia brasileira. É, isso mesmo. Pode ver que toda vez aumenta isso, aumenta aquilo, o agronegócio ele está ali mantendo um certo nível de crescimento, pequeno, mas às vezes está crescendo. Agora a gente está tendo uma super safra. O Brasil tem muita facilidade, porque aqui é uma incidência de sol muito grande, água também tem bastante. É o maior país em território agricultável do mundo, Ana. Só para te ter uma ideia, porque os maiores países do mundo são China, Rússia, mas tudo lá tem deserto, área que é só neve, gelo, montanhas, não tem como produzir. E no Brasil não. Você produz em todo o território nacional. Então, nessa questão, o Brasil é o mais rico do mundo, né? Em biodiversidade, tudo. E o agronegócio é o que está segurando o Brasil hoje, mesmo diante dessa pandemia. A gente até chegou a discutir, porque tipo, o agronegócio é a cadeia alimentar do mundo, né? E por que a fome aumentou tanto no mundo, né? Se o agronegócio não caiu. Aí é uma questão de distribuição de renda. Exatamente. É uma questão que... E a falta de... Tem poucos que têm muito e muitos que têm pouco. Né? Porque quando a gente olha por esse lado, sem informação, tipo, que a fome aumentou, que o que o pessoal, a desculpa que o povo dá quando aumenta a questão dos alimentos, quando na alta dos preços é que está em falta, né? É uma das desculpas. Isso. É que está em falta, então quando está em falta o preço sobe. E na verdade não está em falta, né? Só o Brasil não pode produzir. Distribuição. O Brasil é um dos maiores exportadores de commodities dessa parte agrícola do mundo. O Brasil é o que exporta mais soja no mundo, é o que consegue carne, frango. É o Brasil. Exatamente. E Ana, dá uma olhada aí que você, como futura técnica em agronegócio, você tem que atentar sempre para isso aqui. Uma propriedade hoje, ela não pode ser considerada apenas uma propriedade rural, e sim uma empresa. Uma empresa rural. Uma empresa rural. Então, por isso que é importante esse curso, para você entender que políticas públicas podem ser de ajuda. Mas antes, você precisa entender isso aqui, ó. Que a propriedade tem atividades antes de chegar na propriedade, a gente chama de antes da porteira. Antes da porteira. E depois. E depois, exatamente. As atividades olha, aí você vê na apostila aí que tem algumas coisas que você precisa fazer antes, como financiamentos, compra de insumos, seguros, máquinas, capacitações, tudo é antes de começar o processo de produção. Primeiro um planejamento, né? Isso. Então o produtor ele não pode ficar naquela que eu vou apenas produzir para me manter, vou ter essa safra. Não, ele tem que pensar grande, ele tem que aumentar a sua produtividade, sem desmatar, sem causar dano ao meio ambiente, com o que ele tem. E tem mecanismos para isso. E aí é que entra vocês, técnicos em agronegócio. Sim. Vocês que vão dar as orientações para o produtor. Sim. Você vai encontrar muitas vezes, Ana, gente assim, que só quer saber de produzir para se manter, vender, comer ali, pronto, vender o excedente um pouquinho e pronto. Não, você tem que cucar na cabeça da pessoa que não, ele tem que administrar o negócio dele de uma maneira que cresça, de maneira sustentável. Ele tem que profissionalizar o negócio dele, né? Isso, dá uma olhada nas atividades que vocês podem desenvolver, os produtores, com o auxílio dos técnicos, dentro da porteira, na propriedade. No caso, dentro da porteira, já seria a parte administrativa, a assistência técnica, a produção e eu acho que a capacitação também. Exatamente. Que é que entra aí a parte de cursos, de introduzir as coisas novas
para desenvolver, nunca né? pode ficar parada. Você e nenhum de nós, parado no tempo. E depois da porteira, quando já se produziu tudo, já se administrou, produziu, capacitou todo mundo, aí você vai armazenar, transportar, industrializar, comercializar Comercializar, né? Que é e você parte vê da que vida, né? você vê que em cada etapa dessa tem a capacitação. Eu já ia dizer para o senhor, a capacitação, ela continua, né? Ela vem antes, dentro e fora da porteira. Isso, Ela sempre está ali é uma das coisas que vai sempre acompanhar, e aí é que entra o técnico, para fazer a capacitação do produtor e dele. Porque tem muitas vertentes, de todos os temas você vai encontrar muitas vertentes. Então é necessário que você possa estar se capacitando sempre, em todas as atividades. E o que seria política pública, Ana? O que você entende por política pública? O que seria uma política pública para o agronegócio hoje? Eu acho que as políticas públicas, elas são as principais oportunidades para o produtor crescer, para ele desenvolver. Para ele ter, é um mecanismo para ele ir atrás do desenvolvimento, na minha opinião. Dá uma olhadinha aí no tema 2 da tua apostila. Ele tem um conceito bem interessante. Ele explica direitinho isso aqui pra gente. No tema 2? Tema 2. Eu não sei qual é a página. Eu coloquei aqui no slide, eu não estou vendo a página. As políticas públicas são um conjunto de programas, ações e de atividades desenvolvidas pelo governo nas escalas federal, estadual e municipal. Exatamente. Que se destina a quê? Se destina a orientar... Com a participação de entes públicos ou privados. Muito bem. São atividades que visam assegurar determinado direito de cidadania ou melhorias sociais e econômicas. Exatamente. É isso que é uma política pública. Então, você fornecer para o cidadão uma DAP é uma política pública. Você dar acesso a ele ao PRONAF é uma política pública. É uma política pública. Aí você vê ali no tópico 3 que tem algumas entidades, alguns entes da federação que fornecem essas políticas. Olha. Primeiro é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Porque a gente está falando de agronegócio, então agronegócio tem a ver com a agricultura, com a pecuária, com o abastecimento, é tudo que envolve esse setor. Também tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, também é importante. O MMA, que é o do meio ambiente. Por que associado aí? Porque o meio ambiente também, ele tem políticas que promovem ali a questão do... É o que a gente falou ainda agora, né? Políticas públicas na defesa do meio ambiente. Você não está vendo agora na COP26, lá em Glasgow, na Escócia, que está se falando muito sobre isso? Venda de carbono. É isso, é uma das políticas públicas, valorização do que a pessoa tem em pé. Vamos dizer, ele tem uma floresta, parte da propriedade em pé, isso tem que valer dinheiro para ele poder compensar e manter ela em pé. Então tem políticas públicas para isso. Tem Embrapa, que faz as pesquisas, que faz as análises, que desenvolve muitas variedades de cultivares para melhorar o agronegócio. Tem a Anvisa, que autoriza a inserção de produtos. Professor, eu não sei, eu acho que não é na sua matéria, em outra matéria sobre associativismo, cooperativismo. Aqui o Pará, Belém, entre os dias 18 e dia 20, ele cedeu um evento, né? Que foi a primeira vez que foi fora da Europa, que só tinha se dado esse evento na Finlândia. Foi fora da Finlândia. O Pará foi o primeiro que cedeu, né? E o Estado é um dos primeiros que está dentro dessas regras, né? Do que eles vieram fazer. É uma questão bioenergética, uma coisa assim. Biodiversidade. Eu esqueci. Você pegar o açaí e transformar ele em energia, alguma coisa assim. É produtos que eles vão utilizar naturais para poder promover energia. Então,
Tem algumas Esperei, deixa eu coisas. ver só aqui que eu anotei aqui no meu caderno que eu estava assistindo o vídeo. Eu assisti uma entrevista do Helder Barbalho na Globo News sobre isso. Ele Passou falando. passou no jornal hoje a reportagem sobre o evento que iria acontecer. Uhum. Eu assisti Eu só um anotei, pedacinho, não vi tudo, por isso que eu não sei te explicar direito assim, mas é eu interessante anotei o nome falar, aqui no sabe? meu caderno, mas eu não estou achando agora aqui. E ele falou sobre a Amazônia legal, sobre os Isso. 9 estados que compõem a Amazônia legal, Uhum. para fazerem parte de tudo isso. E aqui tem mais algumas entidades, olha, que a gente pode usar aqui. A Conab, você já ouviu falar na Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento? Ela já atua aqui em Almerim, sabia? A Conab? E ela tem recentemente ela tem atuado aqui. A Conab, ela faz assim, é uma companhia do governo federal. Ela compra safras, produtos do agronegócio, de produtores individuais, de associações, e ela tem algumas linhas que ela utiliza para poder distribuir esses produtos. Alguns deles são distribuídos no próprio município. Foi o que aconteceu alguns anos atrás. Eles compraram castanha e distribuíram a castanha aqui mesmo. É assim, Foi. vamos imaginar, eles compram de uma determinada associação Associação. e distribuem para outras entidades, igrejas, eles distribuem para igreja, escola. Uhum. Então o governo compra e entrega no mesmo município, ele não leva para Brasília, ele distribui, a Conab tem isso. Tem que distribuir no município da compra. Isso, onde ele compra, ele adquire e ao mesmo tempo ele doa. É de graça. Tu já imaginaste? É de graça. Tá E aí, eles não fizeram sabia. isso. Aí tem 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 a. a Embrapa, né, que é a que a gente mais ouve falar em Porque relação ao agronegócio. Sempre quando eu assisto o Globo Rural de manhã, todo tempo a Embrapa está envolvida com alguma coisa. a Embrapa é a que faz as pesquisas, Ana. Ela é que consegue pesquisar variedades novas, desenvolver cultivares novas. Por exemplo, a Embrapa daqui da região norte é uma das melhores que tem. Porque Da eles região norte? desenvolveram espécies de açaí resistentes à questão de estar muito no úmido. Eles já conseguiram variedades que são mais resistentes para a terra firme, que é chamado BRS Pará. Aí tem o chumbinho, uma outra variedade do açaí. Tem agora o açaí Pai d'Égua. Tudo foi desenvolvido pela Embrapa aqui do Pará. Tem a do Daqui do Amapá Pará. também. Muito bom. Quando você precisa de uma análise de solo, você como futura técnica em agronegócio, você vai dar orientação para um produtor. Ele quer fazer um plantio de alguma cultura. A primeira coisa que um técnico tem que analisar é as condições para se implantar aquela cultura. Que tipo de solo aquela pessoa tem? Ele tem que analisar Analisar o solo, solo. clima, essas coisas? Ele tem que analisar o solo primeiramente. Então ele vai olhar, quem é que pode fazer isso para ele? A Embrapa. A Embrapa ela tem um laboratório excelente de análise de solo. Onde é que fica o laboratório, tipo, mais Tem um em próximo da Embrapa? Santarém e tem um em Macapá, o mais perto. E tem um em Belém, o mais próximo aqui da gente é em Santarém. E Santarém. Macapá. Santarém e Macapá, né? Como nós estamos no Pará, é melhor ir para Santarém. Mas o de Macapá é muito bom também. Tem aqui a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATE. Essa aqui, a EMATE está incluída aí dentro, que a EMATE já é nível, é um órgão, uma entidade que está dentro dessa agência. Da Ematé? A EMATE está dentro da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Que a EMATE é uma empresa que presta serviço para a Agência Nacional. Ah, tá. Então qualquer No projeto... caso, é a mais atuante aqui no nosso município? Seria? É a EMATE. Aí nós temos aqui a Agência Nacional de Águas. Tudo isso aqui, Ana, são entidades que propiciam políticas públicas para o agricultor, para o agronegócio brasileiro. Uhum. Tá, aí nós temos uma que é o que mais, quando a gente pergunta para o produtor, para alguém que ele está mais precisando, ele diz que é crédito. Aí tem aí no tópico 4 da tua apostila,
fala de crédito rural. O Pronaf. Aí vai chegar no Pronaf, que o Pronaf é uma das linhas de crédito, né? O Pronaf, Pronamp, são linhas de crédito. Mas o produtor quer o quê? Ele quer o crédito. Mas para ele adquirir o crédito, ele precisa estar apto, em condições de ser atendido pelo agente financeiro. E aí ele precisa de quê? Do CAR, da DAP, dos documentos necessários. Se ele tiver título definitivo, melhor ainda. Para poder o banco liberar. O banco só vai liberar um financiamento se ele tiver uma segurança. É igual eu ir comprar lá na sua loja. Se eu não tiver condições de pagar, vocês me vendem a prazo, vocês só vão vender se vocês perceberem que a pessoa tem condições de pagar. Vocês têm que ter o mínimo de segurança possível para vender, não é isso? Isso. Mesma coisa o banco. Ele vai fornecer o crédito, o governo federal libera todo ano, Ana, muito dinheiro para crédito. Aí às vezes o produtor escuta falar assim: o governo federal liberou 20 bilhões, não sei quantos bilhões, mas é para crédito, não é para dar. Não é que o município vai agora ter o dinheiro, não vem para o município, vem para os agentes financeiros, para fomentar, para poder fazer com que seja desenvolvido o agronegócio. Sim. Aí a gente vai, olha, tem um aqui no ponto 4 que fala, é bem interessante, que fala do programa de redução de emissões de gases de efeito estufa. Isso aqui dá valendo dinheiro. Quanto menos você poluir, você tem condições de conseguir dinheiro para isso. Se eu não poluir, eu ganho por não poluir. Por não poluir. Você já ouviu falar do... Meu Deus, fugiu agora um pouquinho aqui da minha memória. Mas você já ouviu falar quando diz que o produtor, ele ganha quando ele preserva a floresta, agora ele ganha quando ele não polui. Mas era uma outra coisa que eu tinha em mente, que eu me lembrei. As empresas, elas ganham quando conseguem isso. Porque é um programa que, se você reduzir a emissão de gases de efeito estufa, você vai conseguir dinheiro para isso. Não vai ser só você fazendo isso. Aí, é como se for... Isso daí já faz parte, é uma política para a proteção do meio ambiente já, né? Exatamente. Mas ela é uma política para proteção do meio ambiente, mas ela é voltada para o agronegócio. Para quem trabalha com agronegócio. Aí tem o Pronamp. O Pronamp é um outro programa, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor. Não é muito a característica aqui do nosso município, porque nós temos só pequenos produtores, nós não temos médios produtores. Aqui é pequenos produtores ou produtores familiares. Então tem uma diferença grande, olha, tem que ter ali, quem é que se enquadra, quem é o médio produtor? Ele tem que ter uma renda bruta de 1.600.000. A gente sabe que não tem ninguém aqui que tenha essa renda, um produtor que tenha isso, né? Mas essa renda é tipo anual, né? É anual. Mas mesmo assim, Ana, 1.600.000 não tem produtor que tenha isso aqui, não tem nenhuma propriedade que tenha isso. Sim. Agora esse outro aí, o ponto 6 aí da apostila, esse sim, é o Pronaf. Esse é o da agricultura familiar, esse é para o pequeno. Esse é o que atende a gente, que você mencionou agora há pouco. Por quê? Porque esse aqui, ele foi criado nos anos 90 para fortalecer a agricultura familiar. O objetivo era o de incluir pequenos produtores no processo de dinamização da agricultura nacional. E gerar renda também, né? Uma das finalidades do Pronaf é estimular a geração de renda. Exatamente. Porque não adianta você só dizer para o camarada produzir, preservar, cultivar, aumentar. E se ele não tiver renda, ele não vai ter estímulo para isso, né? Não adianta. O Pronaf, ele é o melhor, tipo, ele tem as menores taxas de juros, né? Porque é para o pequeno. Tudo que é para o pequeno produtor é o que é o mais baixo, as taxas. É o mais baixo.
Aí também lá no tópico 7 fala das políticas de assistência e extensão rural, que no caso a Emater faz aqui, que é o chamado ATE, Assistência Técnica e Extensão Rural. A Emater e a secretaria que eu trabalho faz esse trabalho, essa assistência, tá? Quando o produtor precisa de alguma orientação, hoje a gente recebeu, por exemplo, lá na secretaria, um presidente de uma associação que trabalha com cacau, numa comunidade aqui próxima. Aí a gente está já... Aqui para estrada, né? Essa que trabalha com cacau. Não. Acho que eu já li no G1. Não, aqui em Almeirim essa aqui. Pois é, aqui na estrada, né? Não, ela é aqui para baixo, quem vai para Gurupá, já próximo de Gurupá. Entre Almeirim e Gurupá. É uma comunidade... Você já ouviu falar ali no Maruim? É por aqui, já, pra sim. cá um pouco. No Tajaçuí, o nome da comunidade. Tajaçuí, sim. É lá. Sabe quanto eles produziram de cacau? Só para você ter uma ideia. Como o agronegócio a gente às vezes nem sabe. Eles produziram 11 toneladas de cacau esse ano. Quanto? 11. Toneladas? Toneladas de cacau. Multiplica isso aí por R$13 o quilo. Só pegar 11 mil quilos vezes 13. Foi o que eles ganharam. Assim, de maneira geral bruta, né, que eu estou te falando. Mas se tiver um incentivo do município, do governo do estado, para incentivar essa associação, alavancar essa produção deles, esse pessoal vai ter como ter condições muito melhores de vida, né? Só que lá pode gerar emprego, renda, né? E está gerando, só para te ter uma ideia, na propriedade desse pessoal lá, eles têm placas solares, internet, sim, lá na comunidade. Sim. Celular rural, aquele telefone rural, né? Eu acho que eu fui procurar alguma coisa na internet em relação aqui ao Almeirim. Eu vi uma reportagem falando sobre essa de cacau, eu acho que era sobre essa. Eu acho que não, é sobre outra comunidade aqui para cima, que fala de cacau. Perto de Monte Dourado? Já indo para Monte Dourado. Ah, então acho que é essa que eu... É outra, é maior ainda a área de cacau de lá. Né? A de Monte Dourado? É maior. Produz mais? Produz mais e ela é maior. Só para você ter uma ideia, teve uma equipe que andou durante 8 ou 9 dias e não conseguiu atravessar a área de cacau. Eles andando, o dia todinho andando dentro do plantio. É nativo. Acho que foi produzindo, é tudo natural. Não tem interferência do ser humano, não tem praga, não tem doença, é tudo nativo. Tudo nativo. Uma vez vieram os técnicos da CEPLAC, que é o órgão que cuida do cacau, né? A CEPLAC. Foi essa reportagem que está disponível lá na internet, sobre essa visita aí. Quando eles viram isso, eles falaram que nunca tinham visto uma coisa dessa, né? Nossa. Aqui dentro do nosso município, para te ver como a gente tem riqueza natural muito grande. E a gente nem tem conhecimento, né? A gente nem sabe disso daqui. Tipo, o senhor falando assim, sabe, produziram bem aqui, produziram 11 toneladas. E a gente fica, essa é outra que eu te falei, aqui para baixo, para Gurupá. E essa dessa uma daí de perto, né? A gente não faz nem ideia, né? E como o senhor falou, tipo, já gera uma renda, já produzem bastante, já gera renda. E isso sem nenhum incentivo, né? Sem nenhum conhecimento técnico, essas coisas. Tenho certeza que é bem familiar lá, né? Sem uma política pública adequada, né? Isso que falta para eles. O rapaz hoje, bem humilde, falou, o que eu estou buscando, falou pra gente, né? O que eu estou buscando é conhecimento, é meios de eu melhorar ainda mais a minha vida e a vida dos meus companheiros que são associados lá. São 31 famílias associadas lá, dessa comunidade. Eles estão conseguindo vender bem. E assim, vem gente de fora, compra a produção deles e leva. Eu disse, vocês já pensaram em vocês venderem a produção de vocês? Eles falaram, a gente precisa desse tipo de incentivo, de alguém que faça esse contato com a empresa, com a fábrica, para eles virem comprar deles aqui. Eles vão conseguir vender muito melhor, num preço muito melhor, e com certeza vão ter um lucro muito mais... Muito melhor. É parecido com quando em 2013, 2014, eu trabalhei lá no Laranjal do Jari
E lá onde eu trabalhava, com o meu patrão, ele também começou a trabalhar com a castanha do Pará. Outra atividade. Então, naquela época, estava bem no auge, tipo, era mais barata. No Laranjal tem uma fábrica que beneficia, né? Isso, tem. Que é uma fábrica manual, inclusive eles empregam muitas mulheres lá. Uhum. A maioria das eles empregam mais mulheres para fazer o trabalho manual. E é como se fosse, é uma cooperativa, na verdade, a fábrica, né, que fala. Eu conheço onde é, né? Eu sei onde fica, perto do terminal tem a empresa. Isso, exatamente. Então, o que acontece que o senhor falou em relação das pessoas não venderem? A maioria dos compradores vinha de fora, né? Isso. Tipo, era de Belém, era de... É de Óbidos, São Paulo. Fábrica lá de Óbidos. Óbidos, sim, do Júnior, né? Pai do Júnior. Ele chegou a morar aqui um tempo aqui em Almerim. Do Marco Júnior. Marco Jaime, uma coisa assim. Isso, é Júnior alguma coisa. Teve um tempo que ele passou uma temporada aqui em Almerim. Uhum. Ele estava fazendo exatamente isso, sondando para comprar esses produtos. Isso. Almerim tem essa riqueza muito grande. Uhum. E aí sim, quando a gente falava assim, tipo, Laranjal do Jari, né? Porque, tipo, eu trabalhava lá, comprava lá, pagava o pessoal lá. Só que a exploração era exatamente aonde? Aqui no município de Almerim. É verdade, a castanha do Laranjal é de Almerim. É de Almerim. Todos os castanhais são de Almerim. Esse cacau que foi para ser vendido lá por Gurupá é de Almerim, mas foi pelo município de Gurupá, que os compradores vieram de lá. Uhum. Então, o que falta? A gente ter políticas públicas voltadas para esse público, para o agronegócio, para fortalecer essas cadeias produtivas, extrativistas, né? A gente já tem essa riqueza. Nós somos um dos maiores produtores de castanha, de pescado. Almerim é um dos maiores produtores de pescado, de bagres, que é o dourada, filhote, surubim, do Pará. E o maior produtor de camarão, não sei se você sabia, um dos maiores produtores de camarão do Pará, é Almerim. É? Não, tá aí, não sabia dessa daí, eu não sabia. Do pescado eu sabia. De leite, o queijo de búfala, né? Uhum. É o segundo município do Brasil em produção de queijo. Só que em relação a esse queijo, o que falta é a parte... É política pública, na verdade, né? Que é para certificar, porque o queijo ele não pode sair daqui, né? Porque ele não tem certificado. E além disso, produz muito, mas a qualidade que falta. A qualidade. Acho que a energia. A energia, né? Caiu aí. Sim, aqui também. Sim, a lâmpada deu uma. Aqui também. Deixa eu até desligar só isso aqui rapidinho. Porque é exatamente sobre essa qualidade, né? Que a gente fala que não tem a certificação, né? Sim. Que para vender para fora do município aqui ou para fora ou para outro estado, só se tiver essa certificação, né? Inclusive, muitas vezes já chegaram a fazer apreensões da mercadoria de queijo lá em Santana. Uhum. Ou para outras cidades. Por quê? Porque não tinha o selo de qualidade, né? Não tinha aprovação do Estado, porque assim, Ana, existe o SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, é uma política pública, tá? Que inclusive eu coloquei aqui nos slides. Tem o SIM, que é municipal, você pode vender dentro do município, tudo que é produzido e o SIM aprova. Esse sistema nós temos uma médica veterinária que é responsável pela inspeção do SIM, lá do matadouro, da carne suína. Ela tem uma equipe que trabalha com essa inspeção. Tá? Tanto aqui como em Monte Dourado. Tá? Esse é o SIM. Então você saiu o produto daquele estabelecimento que o SIM aprovou, ele pode ser comercializado dentro do município. Dentro do município. Aí agora, se você quiser comercializar de um município para o outro, dentro do mesmo estado, do Pará no caso, você precisa do SIE, S-I-E, Sistema de Inspeção Estadual, que é dentro do mesmo estado, só que entre municípios. Entre municípios. Entre municípios dentro do mesmo estado, né? Eu vou vender daqui de Almerim lá para Santarém, por exemplo. Aí eu preciso do SIE. Agora, no caso do Amapá, lá de Santana, eu já preciso do CIF. Porque é entre estados.
Eu já vou fornecer de um estado, de um município que fica no estado do Pará, para um município que fica no estado do Amapá. Sim. Aí eu preciso do CIF, que é o Sistema de Inspeção Federal. São esses 3 sistemas que tem que os municípios, os estados, eles têm. Inclusive a gente está fazendo a revisão da nossa lei aqui do SIM, aqui no município de Almerim. Só para atualizar algumas coisas que a gente percebeu que estava desatualizado, então desde o período que a gente criou, a gente está fazendo as modificações nela. Para mandar para a Câmara alterar alguns artigos, acrescentar algumas coisas. E Ana, aqui no tópico 9 da tua apostila fala sobre as políticas de proteção ao meio ambiente. No tópico 9? É. Se você for seguindo aí, eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, porque eu preparei aqui uma... Ainda agora a gente fala da página 54, eu acho. 54? É. Deixa eu dar uma olhada aí. É o tópico 8? Não, 54? É o 9. Fala das políticas de proteção ao meio ambiente. De proteção... O 9, né? Ah, sim. Políticas de proteção ao meio ambiente. Você já ouviu falar, Ana, tá? A gente já falou aqui sobre isso, né? Mas você já ouviu falar sobre o novo Código Florestal? Sim. Na prova, eu dei essa disciplina na turma passada e caiu questões sobre esse aqui, sobre o Código Florestal. Sim, na prova EAD a gente já fez, né? Já caiu. Caiu, né? Sim. E aí eu separei aqui, depois eu vou te mandar esses slides. Fala o que é área de preservação permanente, área de reserva legal, para você ter uma ideia. O que existia antes na legislação brasileira e o que foi alterado. Sim. Aí eu vou mandar para você, tá? Qual é a obrigatoriedade aliás, agora? esse novo Código Florestal, ele já chegou a cair no primeiro semestre em outra matéria. Ele está basicamente em 3 matérias no momento. Sim, ainda vai ter outra, que é a legislação agrária. Sim, você também, é o que eu estou estudando agora, vai cair até uma isso prova aqui. agora. Aí como eu vou te mandar, tu dá uma olhada nesses slides, que eu fiz um resumo, uma apresentaçãozinha, um resumo, e incluí aqui no conteúdo do que está na apostila, tá? Tá. Deixa eu só rapidinho, deixa eu atender que eu tenho uma... Sim, senhor. Oi, João. Boa noite, meu amigo. Eu acho que tá, João. Eu tô só terminando aqui uma aula, mas daqui a pouquinho eu tô aqui em casa, só que eu tô no computador aqui. Quem vai passar? Deixa eu dar uma olhada. Mas eu acho que tá, João, porque eu não mexi, né? Eu não peguei nada do jeito que eu deixar. Eu não peguei nada. Tá. Desculpa, Ana, que é gente aí batendo para pegar alguma coisa. Aí Sim, eu vou te mandar então depois esses slides, tá? É bem interessante. Sim.
Tem até alguma... Como é que você faz recuperação de área, de APP? Você sabe o que é APP, Ana? APP? Área de preservação Permanente. Permanente, né? Aí tem que ter quantos metros do curso de água, quando o garapé, o rio é da largura X, aí quanto de mata tem que ficar do lado. Aí eu fiz tudo aqui. Sim, a gente já fez essa prova na EAD e caiu exatamente essas questões. Olha, aí o município de Almerim hoje, Ana, eu vou falar um pouquinho sobre Almerim. Você é filha de Almerim, certo? Certo. Mas talvez você não conheça o município que você nasceu. Não mesmo. Como ele é tão rico, tão grande, Ana. Exatamente. Almerim, ele tem quase 73 mil quilômetros. É o quarto maior município do Pará. Do Pará. Só fica atrás de Altamira, Oriximiná e São Félix do Xingu. Depois é Almerim, em extensão. Extensão territorial, né? Territorial. Almerim tem, Ana, 5 unidades de preservação permanente. 5. Que são, deixa eu explicar para você, as áreas de preservação permanente. A Estação Ecológica do Jari, que é uma área pequena, só para pesquisa, de 173 mil hectares. Essa aí é o ICMBio que toma conta. É uma unidade que só entra lá pesquisadores, alunos que vão fazer algum levantamento, entendeu? Só pesquisa. Só para explorar mesmo ali, só para pesquisa. Não pode tirar nada de lá. É protegido mesmo. Aí tem a Flota Paru, que é a maior unidade a nível estadual do planeta. É a maior unidade de conservação do planeta. Do mundo todo. A Flota Paru. Em nível estadual, tá? Não é a Flona. Quando é Flona é a nível nacional. A nível estadual, a Flota Paru é a maior que tem. Ela tem cerca... Flota Paru. Floresta Estadual do Paru. É floresta estadual. É estadual. Tem sempre que lembrar. Flota é estadual. Flona é nacional. É nacional. Tá? Tá. E essa flota, ela tem mais de 6 milhões de hectares. Dentro de Almerim tem mais de 2 milhões e 240 mil hectares. Aí tem mais uma estação, uma reserva, que é a Reserva Biológica Maicuru. Que ela é uma unidade também preservada. A Flota Paru, ela pode ser explorada. Essa madeira que a gente vê passar aqui é tudo quase dentro dessa flota. Que foi feito concessão, o Estado concedeu e tem 2 empresas trabalhando em 2 unidades aqui dentro de Almerim. Mas, só uma coisa, no caso essas empresas elas têm que recuperar a área? Tem todos os critérios, tem que recuperar a área, tem que pagar pela madeira que sai, pagar para o Estado reembolsa o município com um percentual, está tudo estipulado em lei, tá? E aí o município recebe dessa exploração todo ano, no mínimo 30% do que é explorado. Aí 30%? Aí tem Mas duas... no caso o município já recebe do Estado? A empresa paga para o Estado e o Estado devolve para o município uma parte, 30%. E temos 2 terras indígenas. Você sabia que tem terra indígena aqui dentro de Almerim? Com 14 etnias, ou mais de 14 aqui dentro de Almerim? Sim, eu sabia, não sabia a quantidade, mas sabia que existia. São 2 e bem grandes, tá? Com mais de 1 milhão de hectares. De hectares, não. Índio tem pouco, não tem muito não. São 14 etnias, mas são poucos índios. Lá é protegido pela FUNAI, só entra lá com autorização da FUNAI, só entra lá acompanhado dos técnicos da FUNAI, porque tem uma questão até que os índios têm, questão da pandemia agora, tem menos... Agora sim, eles questões de tem saúde, algumas... tudo, né? Tem uma aldeia indígena que fica aqui, tipo assim, como se fosse aqui atrás de Almerim, mas muito, muito longe daqui, né? Isso, Que o avião, geralmente eles fazem voo lá do Laranjal do Jari, né? Ou então de Macapá.
É de lá que sai o avião para ir. Quando eu trabalhava lá no Laranjal do Jari, inclusive eles eram bem chatinhos. Só tinha que levar eles e mais ninguém. Mas não pode, né? Porque eles não podem contaminar os índios. Os índios são muito... eles não têm proteção natural. Se eles pegarem uma gripe, é bem fácil eles morrerem por conta da gripe. Eles não conseguem sobreviver. Eles não têm imunidade, não têm contato. Tu já ouviu falar daquela história de uma criança que é criada assim... Não é largado, mas é criado brincando mais na areia, pisando no chão, e aquele que é todo não pode pisar, o pai e a mãe não deixam. Quem é que tem mais resistência? O que brinca na areia? É. E os índios não têm essas resistências todas porque não tem contato com outros humanos. A gente tem resistência a vírus, porque a gente pega uma gripe, e eles não. Eles ficam isolados. Então, quando eles têm pouca imunidade com relação a isso. Tudo para eles é novo, o organismo deles não tem conhecimento, então não resiste. Por conta disso que tem todo esse cuidado com relação a eles. Eles não... porque geralmente quando tinha voos, mesmo os voos que faziam voo, era o mesmo avião que fazia voo para eles, passava em outros lugares, né, que podia pousar. Eles não aceitavam nem, levar uma encomenda para deixar lá. Não aceitavam nada. Não tem, é muito complexo, é bem complicadinho. Tu sabias que aqui dentro de Almerim também tem... Agora vamos falar de políticas públicas para Almerim. A gente falou um pouquinho do que é Almerim, mas vamos focar no que a gente acha que é importante para Almerim. Eu vou te citar algumas políticas públicas que o município tem. Eu até mencionei agora há pouco a lei do SIM, né, que é o Sistema de Inspeção Municipal. Mas além dela, nós temos o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que foi criado aqui no município, em 2010. Esse conselho é para coordenar campanhas de conscientização da opinião pública, formular o Plano Municipal de Segurança Alimentar, incentivar parcerias que garantam mobilização e racionalização no uso dos recursos naturais, propor projetos, ações prioritárias da política municipal. Aí aqui nós temos também a lei que criou a Secretaria de Meio Ambiente, criou o Conselho, criou o Fundo. Isso tudo é política pública para melhorar o nosso desempenho, tá? Nós temos aqui um decreto, uma lei, aliás, que ela regulamenta as taxas com relação às atividades de licenciamento, fiscalização. É a chamada Lei de Taxas. Se você quer colocar alguma atividade, você tem que pagar, dependendo da atividade que você for colocar. Por exemplo, você vai instalar um posto de combustível. Então, posto de combustível é perigoso, é produto de alto risco, então você tem que pagar uma taxa para poder você se instalar. Tem essa lei aqui, isso funciona até hoje. Isso cumprindo todas as legislações, né? Isso. Tem também a questão que a gente conversou agora há pouco sobre castanha, sobre outros produtos de extrativistas. Olha, aí está falando da Conab. A Conab, ela pagou, no ano que eu te falei que eles trabalharam aqui com castanha, os extrativistas, eles comercializavam a castanha a um preço inferior ao fixado pelo mínimo, que era de R$ 52 reais o hectolitro. E pela Conab eles receberam um valor muito mais alto. Então a Conab ela pagava mais caro e para todo mundo. Aí outra política pública, Ana, a lei do SIM, que eu mencionei agora há pouco, que é o Sistema de Inspeção Municipal que dá segurança ao Conselho de Alimentação Escolar. Olha, aí assim, eu tenho esses slides aqui que eu vou te mandar, ele mostra até lá a inspeção no matadouro, como era antes, que não tinha nenhuma segurança, e como é feito atualmente, com todo mundo uniformizado, com equipamento, como os animais ficam agora bem protegidos, seguros, né, lá em cima, sem contato com o chão, como era antes. Com o chão. Antes, eu cheguei aí lá, era bem... Era bem difícil. Eu trabalhei na parte antes e trabalhei agora no matadouro, então eu sei como é que é.
agora não está funcionando a Casa de Farinha, mas nós temos atualmente cursos de manipulação de alimentos que o Sebrae está dando, cursos de produção de derivados de mandioca, de farinha de mandioca, curso de produção aviária. E eu queria que você refletisse agora, Ana, assim, o que você acharia que fosse mais viável como política pública para Almerim? Aí eu vou te citar aqui alguns exemplos de que seria assim, atrativo para a gente trabalhar aqui. Será que o cultivo de uma horta bem trabalhada a nível familiar, a gente não está pensando aqui numa coisa grandiosa não, mas para a pessoa se manter. Se ela tivesse uma horta, Ana, e ela pudesse cultivar, vamos trabalhar aqui, supor com a parte de folhosas, couve, cebolinha, coentro, alface, chicória, pimentinha, essas coisas assim mais simples de trabalhar. E ele tivesse uma área, buscasse um financiamento, uma área pequena, porque para trabalhar com horta não precisa ser coisa grande. Ser grande, né? Você acha que daria certo? A Com família certeza. trabalhando, tendo mão de obra. Você como técnica, você orientaria a família a trabalhar dessa maneira? Toda escalonada, olha, vocês têm que plantar o coentro agora, mas daqui a tantos dias tem que começar a plantar de novo para não deixar falhar. Sabe qual é o problema do pessoal daqui, Ana? É porque eu acho que assim, geralmente aqui é feito tudo da forma rústica, né? Sem o conhecimento técnico, sem incentivo, sem nada. E mesmo assim, algumas coisas ainda dão certo, né? Certo. Então, supondo que tenha assistência técnica, incentivo, então isso daria muito certo. Então pensa nisso, que talvez seja uma das questões que você vai ter que responder, não na parte do EAD, mas na parte prática talvez eu vá pedir para as pessoas, para os alunos comentarem o que eles achariam que daria certo aqui. Castanha, Ana. A gente sabe, você mesma morou no Laranjal, você mesma viu lá a produtividade daqui indo tudo para lá. Sim. E se tivesse uma fábrica aqui? Na verdade, aqui no município, eu não sei se chega a ser uma fábrica, mas tem algo ali na região ali do Paru, Cafezal, né? Não, mas tem é só uma... Lá não é fábrica mesmo, é só uma... Como é que a gente coloca? Uma cozinha industrial. É uma cozinha industrial, né? Eles só trabalham com os doces para merenda, com isso. biscoito. Inclusive, vou fazer que nem eu já até participei de uma reunião há muito tempo atrás, quando eu trabalhava lá no Laranjal, que alguém tinha essa ideia de fazer aqui em Almerim. E Ana, pensa bem, se você fosse a Joelma, ela comprou aquela fábrica, não foi? Foi. O que ela colocou aqui, Ana? Ela colocou uma fábrica de confecções, de roupa, né? Isso. De onde é que vem a matéria-prima para fazer a roupa? Vem lá do Nordeste. De fora. Vem lá de Pernambuco, lá do Nordeste. Ela mandava comprar lá fora, trazia para cá, teve a capacitação, como se fosse aquele antes da porteira, capacitou o pessoal aqui, fez os cursos, os treinamentos, e depois eles foram fazer a produção. Mas quando produzia, o que ela fazia? Mandava para Manaus, para o shopping lá em Manaus, para o shopping lá em Belém para vender. Então olha o custo que ela teve. O que faltava? Um técnico em agronegócio mostrar para ela, olha Joelma, tu tem dinheiro, bora montar uma fábrica de castanha, bora montar uma fábrica de filetagem de pescado, que é o próximo aqui da minha lista, pescado. Sim, inclusive, quando o senhor falou em relação ao pescado, que é o maior produtor é Almerim, né? Eu ia citar que não existe, né? Vai tudo para fora, não existe uma fábrica de filetamento que fala, né? Sabe para em relação quando a pessoa surgiu a ideia de montar a fábrica aqui, ela pensou exatamente ali naquele prédio da Joelma. E comprar lá. Mas E aquele prédio ela vendeu baratinho, vendeu para a prefeitura. Sim. E foi nessa época, quando a gente descobriu, ela estava com exatamente 1 mês, 2 meses que a prefeitura tinha comprado. E a gente não sabia que queria vender.
tempo do Botelho, ele comprou aquilo ali, bem baratinho. Foi. 150 mil. Eram duas pessoas que tinham essa ideia, que era uma pessoa que morava lá no Laranjal, que já trabalhava com castanha, que é daqui de Almeri, né? E o outro seria uma pessoa lá de Macapá também, que teria vontade de investir. Né? O Garcilage que trabalha com castanha. Não, foi uma ideia que surgiu de outra pessoa aí. Tipo assim, que a gente pensava, né? Que chegou até a comentar comigo. Que bom, mas olha, é uma ideia interessante. Tem também um outro potencial aqui, Ana, que é trabalhar com piscicultura. Aqui tem muita água, nós temos cercados por água, por todo canto tem água aqui em Almeri. Então Sim. dá pra gente trabalhar em lagos. Não dá pra o senhor é secretário? Rio, né? Piscicultura com tanque escavado, com tanque rede, dá Sim. pra fazer. Quando o senhor era secretário, o senhor teve um curso, né? De tanques escavados, até participei. Olha, mas eu não lembro, Ana, de você, mas que bom. Tem também como a gente trabalhar aqui, Ana, a fruticultura. Eu sei que não tem uma produtividade grande, mas dá para trabalhar com polpas, montar uma agroindústria pequena, a nível familiar, de polpa de frutas. Cupuaçu tem muito. Manga estraga aí todo ano. O pessoal nunca pensou em aproveitar as mangas. Maracujá tem. Tem muita coisa que dá para aproveitar. Quer saber uma coisa interessante também? Em relação a isso, professor, acho que falta também um pouco de incentivo, né? Porque quando eu trabalhava uma colega comigo, e a mãe dela tinha um sítio aí pra estrada. Quando ela disse que quando era o Botelho, o prefeito, eles tinham um incentivo legal. Ela falou que eles chegaram a produzir, a fornecer para merenda escolar, Então, ela disse que eles tinham um lucro bem legal, eles forneciam bem. Só que eles tinham um apoio legal nessa época, ela falou. Isso tudo eu estou te falando, mas é por isso que tem que ter o olhado técnico para tentar conseguir o apoio para as políticas públicas. É esse que é o olhado técnico. Olha, ali tem uma atividade que é rentável. Então eu vou buscar políticas públicas para melhorar aquela atividade. Tu queres ver uma coisa bem simples, que todo mundo aqui come, gosta, vai ali na feira, é o acari. Acari? Por que não se monta uma fábrica de fabricação de farinha de peixe, que é o piracuí? Tão fácil com abundância de pescado desse. Sim, já fiz piracuí, realmente é fácil. É fácil assim, é fácil porque tem muito. Então dá, e é algo assim que é típico da região, é típico do município, é um dos melhores que se produz aqui. A outra é a questão do queijo que eu falei para você. Segundo os dados do IBGE, Almeri produz 1,2 milhões, escute bem, 1,2 milhões de litros de leite por ano. Em 2006. Esse foi o último dado censo, aqui de 2006. Foi o último censo, eu fui. Isso, 1,2 milhões de litros. Eu fui ver o censo agropecuário, o último foi em 2016 mesmo, né? Esse aqui é de 2006. 2006, né? 2006. Ele só ficou atrás, Ana, do município de Altazes, lá no Amazonas, que produziu uma quantidade maior. Então é uma cultura também que dá para a gente pensar. E o que dizer do açaí, da pupunha, que são árvores típicas daqui, mas você pode, além de produzir e tirar o fruto, fazer o vinho, você pode também tirar o palmito, quando a gente fizer o manejo adequado. Então tudo dá para a gente pensar. E o solo aqui é propício para isso, mas é como você falou, precisa-se de apoio. Então eu te dei aqui algumas dicas, tá? Para você refletir um pouquinho. E olha, eu quero dizer o seguinte, precisa de apoio e conhecimento também, né? Porque em relação às políticas públicas, ao acesso, né? Geralmente tem a licitação para fornecer alimento escolar, que é para a prefeitura, né? Aí as pessoas geralmente dizem assim, eu não vou nem concorrer porque o prefeito ou a prefeita já negociou antes de ser prefeito com alguém de fora. Só que a prefeitura, ela tem a obrigação de comprar 30% da agricultura familiar do município, né? Isso.
Você sabia que foi aberto agora a chamada pública? Você comentou Sim, logo no início, né? Sabe quantos sim. produtores apareceram até agora lá conosco? Quatro. Quantos? Só Quatro. isso. Até agora, Será quatro. que, Tem tipo, não tem mais processo lá. ninguém que esteja apto a participar? Tem, o problema é que falta o estímulo e falta também, às vezes, ele não quer esperar, porque ele pensa no imediatismo. Ah, eu tenho, Uhum. eu vou chegar aqui na cidade, eu vou vender logo. O problema é que, às Uhum. vezes, a prefeitura, quando você faz um contrato com a prefeitura, você consegue ir a longo prazo, algo mais vantajoso, porque o preço pode cair, mas você vai pagar, você vai receber no valor que você Que você vendeu, que contratou você aqui. negociou. Naquele O mês que açaí, você por negociou. exemplo, se você negociar com a prefeitura agora R$ 15, pode baixar para 10, mas você vai receber 15. Você Também vai tem um receber detalhe, se 15. aumentar para 20, você vai ter que entregar de 15. Uhum. Então tem uma série de coisas. Olha, a gente deu um maior incentivo para esse senhor que falou conosco hoje, porque essa chamada pública que aconteceu hoje, está acontecendo, vai até o dia 7 desse mês, 7 não, 8, até segunda-feira parece. Ela é apenas para, tipo, finalizar esse ano letivo, né? Então vai até Sim. março, parece. Fevereiro ou março. Aí finaliza Uhum. o ano. Aí eles vão abrir uma outra. Então a gente já está pensando, como foi muito em cima, está pensando já em incentivar esses para a próxima A abertura, para ver se próxima a gente chamada. consegue mais pessoas, mais produtores. Porque tem uma vantagem muito grande quando você vende para merenda, como a sua mãe falou. Sabe por quê? Porque o dinheiro circula dentro do município. Você Sim. não manda para uma empresa lá de fora para trazer o produto. Você compra e você vende para a prefeitura, recebe dinheiro e vai comprar no comércio local. Então você circula o dinheiro que vem do governo federal, que é uma política pública para poder ajudar o município a melhorar o agronegócio e melhorar a economia local de uma forma completa. E Ana, se você tiver alguma dúvida, se você, durante as questões, a prova, tá, alguma coisa que se eu puder ajudar, Sim. você tem meu contato, eu vou te mandar esses slides, tá bom? Tá. Tá ok. E aí, se você tiver qualquer dúvida, pode me ligar, pode passar uma mensagem. Se eu puder ajudar, eu vou estar sempre pronto a te ajudar, tá bom? Você e os outros. É Qualquer um porque dos a dúvida alunos. maior sempre é na prova prática, né? Porque como no momento não é vocês que estão elaborando, né? Uhum. Então a prova vem pronta de lá. Então é um pouquinho diferente a cultura deles da nossa. Isso, eu Então, entendo. às vezes a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Em relação à prova prática, geralmente tudo na apostila. E aí eles começam a falar de maçã, de não sei o que, de um monte de coisa que a gente nunca ouviu Isso. falar aqui, né, no É município. Não porque tem como no aqui. momento não é vocês que estão elaborando, né? Como no curso Uhum. passado, alguns professores já me falaram que eram Isso, no vocês que curso elaboravam a passado nós prática fazíamos a prática. e a gente fazia tipo na parte prática mesmo na aula. Isso, exato. Então era mais fácil. E agora tipo vem direto de lá, né? Então tem algumas coisas que a gente não tem mesmo conhecimento porque não faz parte da nossa cultura. E aí, se você falar com os outros, tá? Vocês devem ter grupos, está sempre conversando. Pode falar para eles. O que eles precisarem, eu puder ajudar, eu vou estar aqui para ajudá-los, tá bom? Tá ok. Então tá bom, minha querida. Muito obrigado, tá? Eu vou parar a gravação. Estava sendo gravado nossa aula, agora eu vou parar. Sim. Interromper a gravação.